Sim. Quanto mais carbono, né, mais elevada a dureza o metal de base vai ter. Lembra que eu dei o exemplo da construção civil? É onde você está, né? Onde você trabalha, não é? Você Sim, atua nessa sim. área, não é? Certo? Lá eu tenho o aço, que é o É, a gente, vergalhão a gente lá. recentemente, sim, nós recentemente adquirimos uns vergalhões que é da marca Dividag, que são muito duros, muito utilizados para tirante. E nós tentamos dobrar eles, quebraram. E eles também não são muito bons de solda. Então isso Sim, devido à quantidade de carbono, é mais carbono, né? você pode observar, Gustavo, que eu tenho uma taxa muito grande de carbono. Muito grande. Quando eu estou falando em aço para construção civil, já o próprio nome já fala que é aço, certo? Que é esses vergalhão retorcidos. Sim. O que tem marcado nesses aços? É o nome lá. CA50, CA40, não tem? Tem. Isso já está voltado à elevada dureza dele, a porcentagem de carbono. A dureza dele. Entendi. Aí tem Sim, uma letra específica só para ele, não adianta para o outro que não dá certo, não fica bom. sim. E outra coisa, quando a gente fala nesse tipo de material, eu tenho que ter um gabarito, algo para mim fazer a dobra com que eu tenha um raio prolongado para que não tenha esse atrito, essa trinca que você observou, essa quebra, né? Esse material, Entendi. entendeu? Então eu tenho que conformar esse material, né? Então, para soldabilidade, o carbono é uma impureza, né? Não, não é impureza. O carbono não é uma impureza. Não é uma impureza. Toma cuidado com isso. Lembra que na outra aula a gente comentou sobre silício, fósforo, enxofre, que faz parte da composição do aço? Dos aços, na verdade? Lembra? Sim. Eu Sim, tenho sim. eu tenho dentro desses elementos, cada um tem a sua atribuição ali na posse de fusão. Entendeu? Nós chamamos de Certo. são elementos, por exemplo, o silício é um elemento que ele busca a higiene da solda, certo? Ele faz ali o cata ali na poste de fusão e sobe para a superfície essa sujeira. Que aí você tem a escória. Tá me entendendo? Então, o carbono não é esse cara. O carbono é o cara que é a farinha. Lembra do bolo? A base do bolo? Lembra? Sim, Para mim ter aço, para mim ter aços, eu preciso ter uma base, não tem? Qual que é o elemento base? Carbono, carbono. ok? Lembra? Tá. Carbono, silício, fósforo, enxofre, esses caras estão em todos os tipos de aços. Até os não ferrosos têm. Tá? E cada um desses elementos químicos, eles têm uma função, tá? Dentro da poça. Vamos lá. Médio carbono. Por que ele está falando aqui que é boa e regular? Alguém pode me explicar? Depende da quantidade? Depende do teor? Isso aí. Então, se eu tenho uma quantidade razoável, então ainda a soldabilidade é boa. Eu consigo soldar, sei lá, com pré-aquecimento aí de 50 graus, 100 graus, certo? Quando é Uhum. uma porcentagem elevada de carbono, já não é fácil eu fazer a minha soldagem, a soldabilidade já não é legal. Eu preciso aumentar um pouquinho o pré-aquecimento. Aí eu já estou falando acima de 100 graus, 150, tá? Para dar aquela maciada ali, para mim poder fazer a união nessa soldagem, tá? Olha o alto carbono aqui, ó.
Qual a condição que está aí? Difícil de soldar. É engraçado que na construção civil, como que eu faço emenda de solda? Você já reparou? Como eu emendo um vergalhão no outro? Eu já trabalhei com isso aí. Ó, com bacalhau, né? Chamamos isso de bacalhau. Nós não fazemos a solda direta. Nós temos um outro aço aqui, né? Para emenda, nós fazemos assim, ó, um aço outro. Sim. Depois Não, inventar Uma barra chata para soldar. não de topo, não, um aço do mesma bitola, né? Cortamos aqui e soldamos aqui, ó, tá? Aqui, dos dois lados, certo? Damos um calor lá, um pré-aquecimento, né? Certo? Para dar uma maciada na região, para receber o metal de transição. Eu não soldo aço de topo. Emendo. Então tem uma máquina que solda de topo, que derrete as pontas e é tipo... Não, veja bem, aí eu não estou soldando com eletrodo. Certo? Ela é sem material... Eu tenho um processo. solda ponto, de soldagem. Não é alta fusão. É o quê? Fricção alta fusão. Derrete. Um pedal, Isso. Fricção, Derrete a ponta. Alta fricção. Aqui, ó. Isso, Tá? Os processos comuns que nós temos de soldagem não faz dessa forma. Tá? Na construção civil, que lá, lembra que a gente falou que só tem eletrodo lá? Lembra que o papo nosso, desde o começo agora, é que no segmento construção civil, eu só encontro o processo de eletrodo revestido. Tá? Claudemir, Então, e a gente usa também para soldar uns pinos eletrofusão. Isso aí é o que? Sim. Ele esquenta para derreter, é isso? Sim, é isso aí. Aí é muito parecido com o que a gente acabou de falar agora. É aí que eu lembrei. Tá? É uma maquininha de eletrofusão. Sim, é eletrofusão. Aí aquece, né? Tem um aquecimento ali, né? Até chegar aos dois pontos ali e fazer a união, certo? Entendi. Tá? Então, observem essa tabelinha aqui. Porque essa tabelinha, ela fala muito sobre o que a gente já viu nas aulas anteriores, sobre os processos de fabricação, que são os processos com formação plástica. Tá? E os tipos de materiais que são formados, aço carbono, baixo, médio, né? Então, isso vai influir no nosso dia a dia, na construção de equipamentos, no nosso dia a dia de obra. Por quê? Se a gente não souber quem são esses carinhas, qual o metal de base que eu tenho em mão, eu vou acabar fazendo alguma atrapalhada em que vai provocar acabei de soldar, de fazer a soldagem, esse material acaba trincando de fora a fora. Né? Alguém de vocês já soldou ferro fundido? Eu já. Da sua época ainda se fazia até tubulação, né? De ferro fundido, né, Omar? É isso? Uhum. É. Eu trabalhei na construção civil em barragem, usinas de hidrelétrica, em que a tubulação embutida, principalmente a parte de esgoto, né? Era toda de ferro fundido. Né? Certo? Então, o ferro fundido, né? Aqui nós temos 3 tipos, né? De ferro fundidos, na verdade 4, né? 3 tipos, o cinzento, o maleável e o branco. Certo? Se eu não tiver um pré-aquecimento adequado, estou falando de 200 graus para cima, gente. 200, 250, até 300 graus. Tá? E se eu não tiver também uma proteção enquanto eu estou soldando, um soprinho que eu der na minha boca, em cima da soldagem, é perigoso provocar uma trinca. Tá? Então, quando nós falamos que a soldabilidade ela é regular ou difícil, ela exige um procedimento específico. O que é um procedimento específico? Eu tenho que ter pré-aquecimento na soldagem, antes de iniciar a soldagem. Eu tenho que ter um controle
entre um cordão e outro, que a gente chama de controle interpasse, né? Eu tenho que medir a temperatura entre um cordão e outro, para que essa temperatura não ultrapasse, por exemplo, 250 graus. Tá? Porque isso também pode também desfavorecer os cordões seguintes. Tem aços, dependendo a soldabilidade, que tem, acabou a solda, eu não deixo resfriar, eu tenho pós-aquecimento. Tá? Então, essas receitas são receitas muitas vezes usadas, normalmente usadas, em soldabilidades regulares e difíceis. Tá? Não sei se alguém lembrou aí, o Luciano falou. Pode falar. Tem muito martelamento, tem solda que você precisa bater nela, martelamento, fala, né? Então, mas o martelamento ele vai muito da espessura também do material, viu, Osmar? Uhum. Tá? O martelamento normalmente eu utilizo em grandes espessuras, né? Soldagens, vamos dizer assim, com grande volume de solda e espessuras, na verdade, tá? Ok? Agora vamos lá. O Luciano falou que ele está soldando o quê? Duplex. Duplex. Alguém já ouviu falar dessa liga duplex? Não. Fora o Luciano? Não. Ele está aqui, ó. São aços inox, duplex e super duplex. Tá? São ligas especiais de inox. Tá? Normalmente, observe a tabelinha aí. O inox é ruim de soldar? O que nós conhecemos? Não. Não. O inox que nós conhecemos é muito bom de soldar. Oi? Oi? Na empresa que eu trabalho tem uma célula de soldagem de inox, mas estão soldando na MIG. O seu português declarou uma bosta, hein? Desculpa, não entendi. Mas na MIG, muito difícil estar parando de soldagem. Sim. Então, mas quando a gente está falando em aço comum, que a gente tem aí, os austeníticos, os ferrídicos, os martensíticos, nós temos uma boa soldabilidade. Depende da escolha do processo. Tá? Normalmente, o pessoal para algumas peças de inox, normalmente o pessoal faz a opção por MIG, né? Faz por MIG. Porque é uma solda mais concentrada, né? Tá? Mas, que nem essas ligas que a gente está falando aqui, elas já são ligas especiais. E elas são difíceis de soldar. Né, Luciano? Então mesmo. Material duro pra caramba. É muito duro, quebradiço, né? Dá a impressão que tá quebrando, né? Material duro, duro mesmo. De tanta dureza. Tá? São ligas martensíticas, ligas especiais de aço inox, duplex e super duplex. Por que existem essas ligas? Porque o aço comum, o aço inox comum que nós conhecemos, que é aquele espelhadinho, que é o austenítico, né? Eles não aguentam muita temperatura e nem muita pressão. E também em áreas, por exemplo, críticas, por exemplo, áreas corrosivas, né? É perigoso colocar um inox comum. Então, o que fizeram? Inventaram as ligas especiais, que são os duplex e super duplex. Pode ver que muitas vezes acontece que essas ligas estão em tubulações onde? Em plataformas de petróleo. O que eu vou encontrar em plataforma de petróleo, gente? Hã? Eu vou encontrar uma região agressiva, não vou? Sim. Não vou? Não vou ter região agressiva? Sim. Não tenho óleo. Não, desculpa, eu não tenho sal, né? Água salgada? Água salgada, eu fico também trabalhando com pressão, né? As tubulações de petróleo, ela tem o petróleo, ele passa ali
a uma certa temperatura e uma certa pressão. Então, tem que ter tubulações que aguentem, né, esse tipo de situação. Então, eles escolheram uma liga especial do Plex e do Plex para colocar nas tubulações lá. Tá? Então, eu Tanto não que essas fiz soldas aí é tudo ponto, radiografado. Tudo radiografado. todo radiografado. Tudo. Devido até à própria soldabilidade, né? Você falou que ela é muito dura, né? Então, É isso aí. para mim ter descontinuidade nela é fácil. Fácil, Se eu fácil. se eu me descuidar, fácil. Já dá um reparo. É verdade. Certo? É uma Por praga. quê? Porque é muito duro. É um inox muito duro. Tá? Então, eu faço a escolha dos materiais, dos materiais, os metais de base, dependendo do segmento. Ou a criticidade do trabalho. No caso dessas ligas aí, olhem, observem que eu tenho um ambiente altamente complicado. Crítico, né? Sim, muito crítico. Tá? Suscetível à corrosão, certo? Tá? E eu tenho temperatura e pressão, certo? Então, no nosso caso específico, que a gente está falando de processo, soldagem e tudo mais, se eu não tiver conhecimento do metal de base que está na minha mão, né? E se eu não tiver uma receitinha de bolo, né, que a gente chama de EPS, né, especificação de procedimento de soldagem, do meu ladinho, eu posso estar provocando caca no meu ambiente de trabalho. Correto? Pessoal, não vamos avançar muito e vocês vão estar entrando, fazendo aqueles exercícios, certo? E nós vamos fechar aqui, ó. Nessa figurinha aqui, ó. Alguém já ouviu falar disso? Desses termos técnicos? Terminologia técnica? Eu já. Zona, metal de solda, zona fundida. Eu já. Tá? Já Isso é sim. comum para nós. É comum. E observe o seguinte, ó. Se eu tenho determinado processo, essa região aqui, ó, ela vai diminuir ou aumentar, não vai? Essa região aqui, dependendo do volume de solda que eu coloco, eu também tenho a ZTA abrangente, não tem? Eu posso aumentar mais para as laterais. Se eu tiver um arco submerso aqui, ó, a ZTA vai ser bem larga, né? Vai ter uma espessura maior, certo? Porque o volume de solda que eu vou colocar aqui é muito maior, certo? Então, depende muito a escolha do processo. Existe uma mudança drástica aqui nessas linhas aqui. Ok? Outra coisa importante, com relação à própria soldagem. Se eu não seguir a receitinha de bolo, né, que nós chamamos de EPS no nosso dia a dia de soldagem, certo? Nessa EPS vai ter o quê? A receita para corrente, né? Vai ter Tensão, posição de soldagem. vai ter a temperatura de pré-aquecimento, se vai ter ou não vai ter, né? Vai ter indicação do metal de base, do metal de adição, né? Então, como ela é uma receita pronta, não tem como eu não usar para me fazer minha soldagem. Se eu deixar de usar, eu posso desconhecer o que eu estou fazendo aqui, ó. E isso não vai prestar para o nosso dia a dia. Okay?
Uma coisa que está envolvida com relação a essa receita, gente, e o soldador muitas vezes é teimoso, né, Osmar? Ixi. Certo? Tá lá dizendo que é para soldar de 110, né? Colocar na máquina 110 a 140, Ele põe mas ele 200. quer soldar com Rápido. 160 de amperagem, né? Certo? Isso, gente, quando eu coloco uma corrente muito alta aqui, ó, está direcionado aqui. A provocar o quê? Alguém sabe me explicar? Provoca trinca. Trinca, porosidade. E trinca está relacionado com o quê? Relação Facilidade. direta. Hã? Dureza? Dureza. Dureza? Uhum. Dureza. O aporte de calor, se você der um aporte grande de calor na sua região aqui, né? Você pode provocar uma dureza excessiva na zona fundida. Se eu for, não sei se alguém já observou, pegou um relatório na mão, tá? Normalmente, ó, um relatório de dureza, quando vem lá do laboratório, ele tem um ponto aqui, eu vou colocar aqui dentro, tá? Mas ele tem 3 pontinhos aqui de dureza, que ele mede aqui, 3 pontinhos aqui de dureza, que ele mede aqui dentro da ZTA, tá? 3 pontinhos aqui na poça de fusão, na zona fundida, desculpa, tá? E se repete aqui também, ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, ok? Nenhum desses pontos, gente, é igual. Por mais que eu tenha esse metal de base aqui, ó, eu conheço o metal de base e eu sei a dureza desse metal de base. É conhecida, certo? Tá? Na hora que eu fazer a minha soldagem aqui, nessas regiões aqui, ó, eu posso estar afetando diferente da dureza que eu conheço. Vamos dar um exemplo aqui, que esse material aqui é 240 HB, Hard Brilliant. Tá? Então, se eu estiver aplicando um aporte de calor lá com a máquina de solda numa corrente acima do permitido na receita de bolo, na EPS, eu vou estar... Vai ter solda? Vai soldar? Vai soldar. Só que depois, o que vai acontecer? Vai trincar. Isso pode provocar uma descontinuidade, uma trinca, né? E mesmo que não provocar essa trinca, Osmar, eu tenho que, o inspetor de solda vai fazer as medições, né? Se ele detectar na região ali, imagina uma virola, por exemplo, que tem, sei lá, 4 metros de diâmetro, 5 metros de diâmetro, e ele for medir de metro em metro essas durezas, né? Certo? E se ele detectar numa região que está acima de 240 HB, ele tem que elaborar um relatório de não conformidade e mandar para a engenharia. Porque se eu colocar esse equipamento para tratamento térmico, com essas durezas variáveis, né, elas podem ser prejudiciais após o tratamento. O tratamento não vai equilibrar essas durezas. Tá me entendendo? Mas você fala, ô, Claudemiro, você fala o tratamento tipo assim, para fazer um alívio de tensão. Um alívio de tensão. E não consegue corrigir. Não consegue. Ele mantém. Entendi. Ele mantém a diferença. Então, eu vou ter que, muitas vezes, fazer algo antes para depois ir para tratamento, entendeu? Eu vou ter que tomar uma atitude antes, fazer algum procedimento antes para poder depois ir para tratamento. Que tratamento, como você falou, é um tratamento de alívio de Tensão. tensão.
Eu vou No mudar caso, meu isso seria um tratamento térmico. No caso, um Isso. recozimento, algo parecido. Não. Você acabou de falar o quê? Tratamento. Nós acabamos de falar de um tratamento de Térmico. alívio de tensão. Então, em solda, Sim. normalmente, nós fazemos alívios de tensão. Mas qual que seria o tratamento específico em si? Eu teria que verificar o que aconteceu na região aqui. Muitas vezes eu posso até... lembra que eu comentei aqui que descontinuidade é quando eu consigo reparar? Sim. E se eu não conseguir reparar, Aí é um o que defeito. acontece? Se torna um defeito, que é que eu acabo segregando a peça. Sim. Tá? Aí ela vai Se virar eu não ferro. conseguir, se eu não conseguir reverter essa região aqui, essa dureza dessa região, muitas vezes pode ser condenada a peça. Ô, Claudemir, uma pergunta. Se numa ocasião dessa eu não consigo reverter e eu tomo a escolha de estar removendo essa solda e depois aplicando ela novamente, eu posso comprometer o meu material base? Olha, eu vou te dar um exemplo, eu vou respondendo ao que você está perguntando, vou te dar um exemplo do que acontece numa região que eu trabalhei, num segmento que eu trabalhei, que foi o gasoduto. Tá? No gasoduto, para você ter uma ideia, se existir qualquer descontinuidade, muitas vezes vocês que estão no dia a dia, vocês acham coisa banal, mas você já ouviu falar de abertura de arco, Já. que é o mais comum. O soldador vem aqui, né? Tá no metal de base, ele faz o quê? Ele risca aqui, sai riscando para depois fazer a solda aqui dentro. Sim. Certo? Então, muitas vezes aqui nessa região onde ele faz a abertura de arco, aqui, ó, onde ele provoca essa abertura de arco, essa região, ela aumenta a dureza do metal de base em mais ou menos 30%. Pegou Isso frio, né? acaba, isso acaba prejudicando, certo? Essa região aqui, não acaba? Fragilizando ela. Sim. É isso? O que a Sim. Petrobras, já prevendo a situação, ela falou o seguinte, ó, se o inspetor de solda, né, encontrar uma abertura de arco nessas regiões aqui, né, na margem da solda, por exemplo, ele deve fazer o quê? Mandar cortar 50 milímetros aqui, ó, certo? Aqui, Sim. 50 milímetros, e começar tudo de novo. Preparar aqui, corta, prepara de novo o chão para poder. Olha o retrabalho que eu tenho em cima disso. Porque toda essa área foi afetada. É isso aí. Tá? Porque esse Entendi. material é um material, né? É um aço liga, certo? O gasoduto normalmente são tubulações de liga, baixa liga, porém, eles vão ser enterrados. Imagina se daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, com essa diferença de temperatura, né? Transportando petróleo, gasolina, coisa parecida, mais diferença de temperatura do próprio da onde está enterrada, a região que está enterrada, se isso aqui de repente não provocar uma trinca de fora a fora. Entendeu? Então, já prevendo isso, ele fala, não, se tem abertura de arco, então isso aí já para mim já é um defeito. Ele manda arrancar. Imagina você Entendi. num equipamento. Já, entendeu? O exemplo, o que eu estou passando para você, imagina isso em grande escala, que é num vaso de pressão. Que é o exemplo anterior, que a gente encontrou lá, né, uma dureza exagerada, vamos dizer. Não estou falando de dureza pouca. 240 se encontrou lá 310, 320, entendeu? De dureza. Tá? Então, ó,
É muito. Ó, a diferença é muito grande, gritante diferença. Tá? E isso, se for para tratamento térmico, não vai, porque o tratamento que a gente faz em solda é somente alívio de tensão. A microestrutura do material eu não mudo quando estou fazendo um equipamento soldado e esse equipamento passa por um tratamento de alívio de tensão. Ok?